Atendendo a pedidos dos membros da nossa comunidade, hoje nós recebemos um dos gestores mais conhecidos e queridos pela comunidade TC e também pelo mercado. Sérgio Machado é sócio e gestor da Trópico SF2 Investimentos e comanda a estratégia de renda fixa da casa. Com quase 4 décadas de experiência no mercado local, ele já passou pela GIV Gestão de Recursos, Vetorial Asset e Banco Fator, onde foi tesoureiro. Sérgio é também um dos maiores influenciadores da chamada FinTwitch, a comunidade do mercado financeiro no Twitter. Nós falamos sobre o que esperar do mercado de juros, de câmbio e quais as apostas de papéis para esse ano e por aí vai. Aproveita e já deixa o seu like e também se inscreva no nosso canal. Sérgio, você nos visitou no início de 2019, o nosso público pediu muito para que você voltasse, você que é uma lenda do mercado. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Mais uma vez. De lenda é meio pesada. Assim. Bom, recentemente a gente recebeu um comunicado da Trópico falando que o seu fundo SF2 mudaria para outro nome, que é o Trópico SF2 Cash FIM. É isso? Isso. Explica pra gente o que muda nessa gestão do fundo. Bom, na verdade, esse é um processo, o fundo já chamava SF2 Trópico, né? Porque lá atrás, em 2015, nós nos associamos a Trópico Investimentos com a SF2 Investimentos. Então a Trópico era a minha sócia, eu tinha 50% e a Trópico 50%. A ideia era, no primeiro instante, desenvolver esse produto, que é um produto de caixa, de baixo risco, e depois a gente, é aquela história, é um processo de conhecimento, né? A gente é um casamento, é pior do que casamento, a gente passa muito mais tempo junto com o sócio do que em casa. Então o que aconteceu? Depois desse tempo todo, a gente implantou e nós sentimos necessidade de fazer alguns movimentos, tipo, precisava um pouco mais de comercial, que a nossa venda era muito uma venda quase que boca a boca, né? Não tinha Então a gente sentiu necessidade de investir. A melhor coisa seria juntar, e sem contar que duas gestoras são duas contabilidades, duas ambimas, sabe, você tem custos estruturais dobrados. Então a ideia mesmo é melhorar a parte comercial e melhorar a parte de custo, porque a nível de gestão não muda nada e a nível vamos dizer, da riqueza que essa associação gerou, ela já vinha, né? Então esse contato eu já tenho com os sócios da Trópico desde o começo, a gente tem, os comitês são comuns, a gente tem já um histórico bom nisso. Então é muito mais uma coisa técnica de estruturação do que de gestão. Gestão não muda nada, eu acho que o fundo já está com mais de 5 anos de vida, segue, a gente está conseguindo manter aquilo que a gente se propôs, o que é muito legal, né? Apesar de todas essas, né, todas as fases que a gente passou, porque esse fundo a gente passou, né, de impeachment, de novo governo pela metade, sim, e estamos conseguindo sobreviver, né? Então a ideia não muda, ao contrário, o que a gente conseguiu no fundo é otimizar essa gestão, porque quando a gente fala que o fundo tem hoje um histórico médio de 107 do CDI nesses anos todos, tem que pensar que os custos fixos, eles são em reais. Conforme a taxa cai, ele impacta muito mais no custo do fundo. Então, na verdade, a gente manter a 107, a gente conseguiu melhorar muito a rentabilidade marginal do fundo e o que é melhor, reduzindo o risco. Que isso que é o golaço, né? Porque aumentar o retorno é só eu me agarrar com um gorila que vai ganhar mais, mas não. É aquela coisa de fazer de forma, sabe, consistente, devagarzinho, porque esse não é um fundo de dar grandes surpresas, ao contrário, ele é um fundo que não pode dar surpresa. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão de riscos, mas falando em juros, o ano passado foi um ano de queda de juros e esse ano, pelo jeito, vai ser um ano de estabilidade. Para o investidor de renda fixa, o que isso significa? Bom, na verdade eu acho que significa um aprendizado monstruoso, né? Porque a gente tem uma memória recente de 1% ao mês, né? Até muito pouco tempo. E para quem
hoje é chamado de rentista, como se fosse uma coisa do mal. Na verdade, você tinha um hábito. Quem tinha dinheiro investia com um risco relativamente baixo e tinha um retorno bem interessante. Então, não tinha nenhuma necessidade em você se instruir, estudar, aprender, né, se jogar para procurar alguma coisa diferente. Na hora que você tem essa queda dos juros, automaticamente você vai ter que sair da tua área de conforto. Automaticamente. Não é essa conversa mole, não, agora só tem bolsa, renda fixa acabou, isso eu canso de falar em todas as oportunidades que eu tenho. Os Estados Unidos tem uma taxa muito menor que a gente, tem uma poupança estupidamente maior e a maior parcela está em renda fixa. Né? Também é aquela história, o grande mercado é moeda, dívida pública e privada e bolsa. Bolsa é o mercado de risco e todo mundo mais evoluído convive com esses. Eu acho que a coisa mais importante é que o investidor vai ter que conviver com isso. E eu acho que uma coisa que também é importante é lembrar que esse processo de migração ou fuga dos juros, ele já gerou um problema ano passado, foi o bendito a crise da renda, da dívida privada, né? Oh, que horror! Mas é que o negócio chegou a níveis que eles estavam mal precificados de tal forma que se você fosse comprar um título de um banco AAA, o The Best, para 6 meses, ele pagava quase que o que paga uma LFT. Que eu falava, meu Deus, ó, por melhor que seja o risco, você tem uma hierarquia de risco, mantenha-se isso. Então o que a gente via é que você teve aquela emissão em massa de debêntures, de letras financeiras, que foi engolida pelos bancos, pelos fundos de renda fixa, que estavam capturando, né, o dinheiro que vinha de outras dos investimentos mais tradicionais. E aquela história, cresce demais, oferta excessiva de grana, né, o preço cai. Simples assim. Né? A taxa cai, o preço sobe. Você tem muita grana, a mesma coisa. Então, o que eu achei muito importante dessa crise da renda fixa, como tivemos agora em janeiro, a crise do fundo imobiliário, são os dois filhos da mesma desgraça. Os filhos do quê? Da ansiedade, da ignorância e da falta de discernimento. Você tem que procurar, tá certo? Então, eu tô achando, eu que sou um macaco antiquíssimo, nem velho, eu tô gostando muito, porque eu vejo chance de a gente ter um mercado que vai ficar, sabe, mais eficiente, mais mercado, né? Essa coisa como eu acho que vai passar pela bolsa, porque essa bolsa, o cara que vive de bizu, que compra por 10 e quer saber quando ele vai vender por 15, não é assim. Né? Então eu acho que vai ser esses mercados de juro baixo vão ser uma grande escola e que vão fortalecer, não é que eu acho que vão fortalecer inexoravelmente o nosso mercado. Como é que a estratégia de vocês se comportou no ano que passou, que foi um ano bastante turbulento, né? De muita volatilidade, dólar em alta, enfim. Tá. Não, na verdade, eu, graças a Deus, nesse tipo de produto não dá para operar moeda, né? Porque por ser um produto, né, de baixo risco, e o meu compromisso é com o CDI. Independente se as pessoas gostam ou não, se é uma boa régua ou não, mas é a régua que todos usam, né? Que a indústria usa. Então a gente precisa meio que se fixar nela. Não adianta, quem quiser agradar todo mundo, se você quiser bater o CDI, o dólar, a bolsa, não existe isso. Não existe. Você só consegue bater, vamos no CDI. Então isso eu não opero dólar nesse tipo de produto, apesar de ser um mercado que eu gosto muito por formação de tesouraria, sempre é um preço interessante. Mas como a gente passou por esse ano turbulento? Na verdade, um ano que eu tive a melhor rentabilidade do fundo. Tá? Porque ele mostra que eu consigo, não é porque, fala, você tem mais vol, eu ganhei, é o contrário. Eu consegui diminuir no risco do fundo, melhorar, porque o fundo é tático, né? Então, o que eu posso fazer é básico, eu posso comprar papel de banco no mínimo AA, se for subordinada tem que ser AAA, e operações estruturadas em bolsa. Essas daí o que a gente faz? Numa época dessa que eu achei que as taxas dos títulos estavam
totalmente insanas, eu baixei minha carteira para 3% de título. E eu montei minha carteira de operação de termo e box para 80%. Então eu saí de onde eu achava que tinha perigo e fui para onde as operações de termo elas são muito bem sucedidas com vol. Então eu passei para... E é o tipo da coisa, é uma operação que não tem risco, meu risco é B3. Né? Então essa coisa da gente... Quando perde volatilidade a bolsa, eu tenho que aumentar a minha carteira de título. Quando ganha volatilidade, eu diminuo. Então é isso que eu faço. A estratégia foi feita há 5 anos. Ele é só tático. E o fundo é legal essa parte tática, né? Que você aumenta isso. E às vezes você diminui tudo e fica mais LFT se for o caso. Aproveitando, e qual o racional de vocês para esse ano? Qual que é a estratégia e quais riscos podem afetar o fundo positivamente e negativamente? Bom, eu acho que pelo que a gente notou, volatilidade é o nome do jogo. Então, para mim, nessa estratégia que eu tenho trazido para volatilidade, eu continuo. Por outro lado, eu acho que também como o efeito dessa crise da reprecificação dos ativos, você começa a ter taxas compatíveis de retorno aos riscos. Tá? Então você consegue hoje comprar um bancão triple bababá com a 115 do CDI para 8 anos. Coisa que você não conseguia. Né? Isso há 3 meses atrás, esse papel estava 104, 105, ou seja, não fazia o menor sentido eu correr um risco de 8 anos, né, para ganhar 5% do CDI. Então eu acho que nesse ponto eu tô bem tranquilo, porque eu acho que vai ter vol. Né? Você vê que de dentro ou de fora tem vol, porque nós estamos muito satisfeitos com o ano passado, queira ou não, crescer só 1% para os maledicentes. A gente fala, não, nós crescemos 3%, porque a gente carregou 2% negativo do setor público. Né? Então, o setor privado mostrou um vigor incrível, tá certo? Então, eu acho que a coisa bate um pouco que a gente agora precisa de Brasília, né? Porque nós temos que manter a nossa pauta de evolução para conseguir continuar. Né? Ainda tem muito entrave, né? Então, está longe disso. Então, o risco de Brasília sempre existe. O risco do mercado mundial de ativos totalmente inflacionados, esse é um risco inerente. É só ver. Hoje mesmo, estava vendo um gráfico do que estão injetando os 3 grandes bancos centrais, né? O BOJ, o ECB e o Fed. É assim, é uma coisa que não para. Os caras estão injetando cocaína no viciado para ele não cair duro. Só que uma hora ele vai morrer de síncope, né? Não tem jeito. Sabe, não, essa coisa eu acho muito engraçado. Quem festeja juro negativo como se fosse uma coisa ali, é uma aberração. Você vai pegar o seu dinheiro e falar assim, hoje eu tenho 100, daqui a 30 anos eu tenho 90. Isso, vai ser a métrica para você saber se o investimento é bom ou não? Senão qualquer coisa que você montar, se der 1%, você é um gênio da lâmpada. Só que não é, né? Então uma hora esse processo vem. É antinatural. Por mais que tenham, os caras falam, a nova realidade, se a gente olhar para trás, 2008, 2002, 97, já teve várias novas realidades, que na hora do vamos ver não são bem assim. Só que hoje o tamanho da encrenca, ele é mundial, né? Uma coisa que você pode ter um ajuste de preço, porque não é assim, uma coisa que vá pegar pelas economias, não. Você tem uma massa de ativos que estão sendo inflacionados porque tem dinheiro de fora que está sendo injetado. Na hora que parar o dinheiro, imagina, para quem você vai vender isso? Aquela velha história, qualquer papel, qualquer título, qualquer coisa no mercado, a gente quando compra tem que pensar para quem vai vender, e quando vende vai pensar para onde é que vai repor. Então, esse desequilíbrio, quando você só tem um injetador de dinheiro, na verdade os bancos centrais, numa massa de ativos, na hora que parar a bicicleta, como é que ela cai? Eu acho que isso é um risco. Até eu acho que no Brasil demorou mais para ser discutido, isso lá fora já há anos, né, tem sido questionado essa opção de injetar dinheiro para manter as economias acelerando,
E não só as economias, né? A Bolsa, você vê que o negócio do S&P é muito louco. Você tem lá fora o coronavírus, que ninguém sabe, na verdade, o alcance disso. Você pode ter uma recessão mundial mais vigorosa e o pessoal comprando como se não tivesse amanhã, porque já estão, não, ó, vai ter um QI a mais, vai ter... Ou seja, aí o cara já começa a ficar até mais abusado, porque assim, tem problema, mas dane-se, porque meu pai vai me mandar dinheiro, pode quebrar o carro. Bom, as decisões recentes do Copom indicam que a flexibilização dos juros estabilizou. Como é que você acha que o mercado vê isso? Bom, isso daí eu acho que tem acontecido já há algum tempo, uma discussão bem... que eu acho até é uma questão que ela transcende o real, porque a gente vê muito duas vertentes, né? Uma vertente que é mais uma economia pura, fala, não, ó, o juro cai, a economia não está tão bem, vai cortando, e se precisar, sobe. Do outro lado, tem o pessoal, eu acho que está mais ligado ao setor real. O corte de juros, ele tende a ser feito para tentar induzir as pessoas a enxergar o futuro. Tá? Não é, então, a coisa assim, expectativa você corta assim, agora vamos esperar qual o efeito vai dar. Porque isso não está acontecendo, não foi de ontem, anteontem, não, isso são meses de corte, a gente já está em níveis nunca antes navegados, tá certo? E os efeitos da política monetária, eles não são imediatos, né? Você tem um tempo nisso, ainda mais vindo de uma crise grande como a nossa. Os empresários até reagirem, eles têm que ficar muito confortáveis. E note-se que no Brasil ficar muito confortável é difícil, né? Principalmente Brasil e mundo. Então você tem um efeito mais demorado. Apesar que o segundo semestre passado inteiro, a gente tem tido indícios de nível de atividade de alguns setores bem fortes, né? Que a gente cansa de falar, o setor de transporte, veículos. Você tem alguns setores muito fortes, comércio indo bem, os Black Fridays, os natais da vida foram todos bem melhores do que esperado. Então, aquela coisa, essa sanha de cortar, chega uma hora que ela não faz sentido, porque a linha assim, não, a inflação está até abaixo da meta. Calma, a inflação a gente tem ainda, está sendo construída. Isso é um carro que a gente vai fazer em 12 meses, né? Não é assim. Então, e já estamos em 4,25. Eu acho, por mim, teria parado no 5,5, né? Porque essa queda adicional, eventualmente, ela cria até uma sensação de aversão, porque você fala assim, não, o cara foi demais, vai ter que subir, é o tal do voo de galinha. Porque o problema não é tão simples assim, não, corta e se deu errado, aumenta. O problema é que quando o Banco Central corta, o agente econômico entende que ele está acreditando que a economia você não vai ter um nível de inflação que vai reagir tão forte. Se o cara começa a sentir na ponta que foi demais, ou seja, você começa a perder o efeito coercitivo do Copom. Tá? Você passa a ter um efeito, vira mais um cassino, né? É mais ou menos, que também é o que a gente vê hoje um pouco no mercado e muito no FinTwitch. No FinTwitch, isso, né, tem o pessoal que chama até a gente de as viúvas do CDI, eu acho que eles são as desquitadas do Banco Central, porque eles dependem de mesada para todo mês, né? E vão ficar sem. Porque é muito engraçado isso também, que o pessoal chama até a gente de rentista, quando na verdade rentista é quem está defendendo a queda. Porque o que acontece? O cara, quando você tem uma queda, né, a cada queda você antecipa rendas futuras, né? Então, o cara que é o cortador, ele se posa, não sou defensor, nada. Ele é o maior interessado ao cortar os juros, ele se beneficia mais do que quem não advoga por esse lado. Eu acho que assim, na última ata do Copom, ele falou, acabou. Aí depois, logo depois, você lia assim, não, veja bem, se você lê nas entrelinhas, dá para baixar, give me a break. Não é essa ideia, cara. Sabe, eu sou do tempo que a reunião do Copom era para você analisar vários pesos e medidas
sabe, e falar, ó, dado esse balanço, vamos fazer isso. Era para baixo, era para cima. Essa coisa de você ex ante já falar, não, ele vai ter que cortar na próxima, para quê? Então, teoricamente, já devia ter cortado hoje, né? Então, essa coisa de você já ter que o Copom anterior já contratar o próximo, para mim isso é uma insanidade, né? E eu acho que é um pouco o efeito dessa briga das grandes casas, dos grandes bancos, que começam, né? O cara, não, nossa previsão é juros de 3,70, inflação de 3, e aí você começa a ver que tem umas coisas que não fecham, porque o juro de 3,70 vai jogar o dólar para onde, né? Você tem umas coisas assim, para isso, como isso pode bater na inflação? E tem gente que fala assim, não, é juros de 3,70 e crescimento de 2,80. Mas como é que cresce 2,80 e não bate, né, não bate na inflação que está 3, né? Então, é o tipo da coisa que é meio confusa. Mas uma coisa que eu gostei, que nas avaliações do Copom, você nota que tem uma divisão maior, tá certo? Não está aquela coisa monotônica assim que estava, que eu acho que é interessante, que é uma coisa que a gente vem defendendo há algum tempo. A gente vai voltar de novo nesse assunto, mas eu quero que tu conte agora para o nosso público um pouco sobre o Grupo da Juventude por Cautela. Como surgiu e qual que é o objetivo? Esse daí, ela na verdade surgiu de uma forma espontânea, no fim tweet mesmo, né? Uma coisa assim que nada foi combinado, mas quando começaram a ter essas discussões, até não tão acaloradas, porque quando fica acalorada, na verdade, eu bloqueio, porque aquilo ali, vai brigar em internet, né? É uma coisa mais sem criatividade impossível. Então, o cara quer bater boca, quer... Assim, eu tenho uma opinião, você tem a sua, legal, agora não tente me impor a tua, como eu não tentarei me impor. Mas então começou nessas discussões, começaram a aparecer umas pessoas com uma visão parecida, mais complementar. Não é uma coisa assim, não, ó, todo mundo pensa igualzinho, não é soldadinho de chumbo. Mas assim, por acaso, pessoal um pouco mais antigo, todo mundo com uma vivência maior de mercado, daí que veio o Juventude, né, que eu sou o mais jovem de todos, ao contrário, né, eu sou o patriarca. E a coisa surgiu naturalmente, né? Naturalmente, assim, é engraçado que a gente foi nos almoços para se conhecer e de repente dava aqueles papos, parecia que a gente se conhecia há décadas. E realmente é engraçado que ninguém se conhecia pessoalmente, mas a gente tem essa vivência de décadas de mercado. Então a gente lembrava daquelas situações engraçadas, aquelas crises também, aquelas pancadas que a gente levou. Então, ali surgiu essa sinergia, foi um negócio legal. Então, surgiu por acaso, e aí depois a gente teve alguns eventos onde compareceu já com esse título de Juventude Pro Cautela. E eu acho muito legal, porque, voltando até o negócio do Copom, nessa última ata, uma coisa que a gente sempre se bateu é que era a história do hiato. O hiato do produto, que os caras usavam um hiato desse tamanho. E a gente sempre falou, ó, a gente tem medidas velhas, a nossa planta em parte, né, foi sucateada, você tem outras empresas, outras tecnologias que podem ter diminuído ou aumentado, mas uma coisa que fica clara é que nós temos muito mais gargalos do que espaços, tá certo? Se a gente acelerar, a gente tende muito mais a bater em infraestrutura, em mão de obra, e em crédito, porque é muito bacana também, 4,5, que beleza, vai tomar dinheiro no banco, dona empresa, o cara vai pagar 2 ao mês, né? Então, que esse é um problema que também a gente sempre se bateu, foi o hiato, que aí o Banco Central reconheceu formalmente que o hiato pode ser menor, isso é uma vitória da JPC, a gente ficou feliz da vida. E uma outra coisa que a gente sempre se bateu, não é cortando o juro primário que você vai pegar na ponta. A gente tem que fazer um trabalho até que, nesse ponto, tirar o chapéu do Banco Central, que é melhorar os canais de transmissão. Você tem que ter como esse dinheiro vai chegar nas empresas, nas pessoas físicas,
E aí eu falo, a solução é fintech, a solução... Não, a solução é tudo, é uma somatória. Você tem que ter mais competição dos bancos, você tem que... São coisas que já estão sendo feitas, que até um mês, um pouco atrás, toda empresa estrangeira para atuar no mercado financeiro, desde uma TVM, precisavam assinatura do presidente. E isso é um negócio que é feudal, né? Quase, sabe? E vem do tempo passado ainda, daquelas coisas dos mercados, né, restritos, que o brasileiro adora o oligopólio, né? No discurso não, mas aviação, oligopólio, os caras adoram. Então, esse é um monte de movimentos que a gente vai tendo, que está vendo, que vão melhorar o microcrédito, né, o cadastro positivo, mas é um trabalho de longo prazo. Né? Eu acho engraçado que tem gente que fala, não, vende Itaú e Bradesco que compra fintech. Calma, você tem uma longa história, eles têm expertise na coisa. A gente tem que lembrar que o Brasil, quando abriu o mercado, foi no Banco Real, a gente foi de 200 bancos para 400. Hoje nós não temos 80. Nós chegamos a ter quase 3 milhões de bancários, nós não temos 400 mil. Sabe, agora, ficou muita gente na estrada, agora quem ficou, de bobo não tem nada, tá certo? Eu acho que é lógico, teve um processo que a implantação das basileias no Brasil foi muito mais rápida que o mundo, e isso ajudou a diminuir. Ficou muita gente que não tinha capacidade financeira. Agora, quem ficou punk, né? Eu tenho saudade do tempo que a gente tinha uns 150 bancos operando bem. É que as pessoas falam, não, o spread é grande por causa do imposto, por causa da inadimplência. Dificuldade de jurídica. Também. Só que 30 anos atrás, a dificuldade jurídica era pior, a inadimplência, a gente tinha muito menos sistema e o spread era menor. Então, como é que não é o oligopólio? Tá certo? Todos os outros estão, na hierarquia de custo, mas na hora que eles apresentam, cada um apresenta do jeito que quer. Então, eu acho que a grande solução mesmo é quando a gente tiver um mercado financeiro competitivo. Nós temos 6 bancos que têm 95% das operações. Os Estados Unidos tem 4 mil bancos, mas tem banco regional, tem banco municipal. Então, a gente tem que desenhar esse corolário. Eu acho que isso é muito mais importante do que essa discussão, não, agora que não, vem mais 0,25, isso daí não vai resolver o problema do país nenhum, tá certo? Ele gera até porque chega uma hora que ele começa a gerar um desconforto, porque os agentes econômicos falam, não, está começando a ficar fora da previsão que você tem a atividade aumentando, a inflação dando sinais, o dólar subindo, fala, não, você vai baixar mais, esse dólar vai subir mais, eu vou ter que importar, eu paro. Né? Então, a melhor coisa era falar assim, que é o que o Banco Central tentou fazer, assim, para com essa brincadeira, vão cuidar da vida e depois a gente vê, se tiver que subir, sobe, se tiver que baixar. A primeira coisa, depois do cara ler a lata, ele fala, apesar dele dizer que parou, pode baixar. Pelo amor de Deus, sinceramente. Não, isso é cansativo, E inútil, porque se for 4,25 ou 4, o que muda? Nada. Agora, Sérgio, me conta como é que está o mercado de DI e como tu acha que ele reagiria caso o coronavírus se estabilizar e também se as reformas avançarem aqui no Brasil. E como é que você se posiciona diante desses dois temas também? Bom, esse negócio do coronavírus, nesses últimos dias é engraçado, né? Porque piora o coronavírus, aí os caras falam, então vai ter que baixar tudo, bum, bate no DI no lombo. Sabe, mas é um negócio assim, é engraçado. Aí depois vai falar, não, então sossegou, não tem mais problema, então vai voltar a balança, então vai voltar a dólar, bate no DI. Você nota que eles têm uma leitura hoje que qualquer razão é para bater. Mas eu acho que então, eu como operador antigo de DI, eu não opero esse mercado. Esse mercado hoje, eu trabalho só casado, comprei faço o RED, acabou, transforma em percentual de CDI. Porque ele tá um mercado
ele está muito apostado, né? O tamanho, é só ver o tamanho que você tem hoje, 3 milhões de contratos dados, você tem uma aposta majoritária e tem sido onde os players têm ganhado dinheiro. Né? Então, é o tipo de mercado que eu não aposto. Eu acho que deveria ter uma curva premiando, tem um certo prêmio, não vou dizer que não. Mas o difícil é o seguinte, se você quiser meter uma posição mais longa, eu até tomaria um curto, daria um curto, tomaria um longo, que pode dar um susto, fazer uma trava para algum chacoalho que virão, não tenha dúvida. Você pegar o ambiente todo, pressupõe turbulência pela frente. Porque aqui no Brasil você vê que fica essa discussão, ninguém está olhando para Brasília, ninguém só fica aquele não, nível de atividade, então porque a China tal vai afetar o PIB, então pega a inflação, bombardeia. Agora, por outro lado, você vê uma coisa que está acontecendo subliminarmente, é a moeda, né? Que a moeda veio, ela teve uma pressão no final do ano, o Banco Central vendeu, tecnicamente perfeito, faltou cobertura de moeda, ele vendeu. Começou o ano, e aí o mercado meio que estava testando, será que o Banco Central entra, não entra? E vai tendo uma deterioração da expectativa na medida que o próprio fluxo atrasa, porque o dólar é claramente comprador na alta e vendedor na baixa. Né? Conforme o mercado começa a se aquecer, o vendedor se retrai e o comprador corre para ele. Então o exportador fica mais retraído. Isso ficou claro quando você analisou os números de janeiro. O financeiro está abaixo do câmbio do comercial. Então o que acontece? Você nota que o cara encerra a posição dele, mas não interna a moeda. Então você vê a balança está desse tamanho, mas o caixa está desse. Isso ajuda a pressionar. Tá? Então você teve essa série de fatores que vieram pressionando, a própria queda de juros também, né? Então, e aí depois entra coronavírus, que aí, no caso da China, apesar de pegar o mundo inteiro, para nós pega a gente na primeira página, né? Nós somos o maior parceiro. Nós, os setores mais dinâmicos, que são as commodities agrícolas e metálicas, são eles o comprador. Na medida que ele para de comprar, para de pensar, né, nos afeta. E aí isso começa a falar, não, vai faltar moeda mais à frente, aí o dólar já está a 4 e tanto, bateu o bendito 4,30, que era um número emblemático, que também tem isso, né? Moeda tem muito dos números emblemáticos, né? Quando você passa de certos níveis, você tem uma aceleração. Bom, falando de novo de juros, voltando para esse assunto de juros estabilizados, como que você enxerga o impacto disso no mercado de crédito privado? Voltando ao que a gente falou antes, né, eu acho que o divisor de águas foi a crise de novembro e dezembro, que, vamos dizer, trouxe a novos níveis as taxas, e isso, num segundo momento, eu acho que vai permitir que as empresas captem a taxas realistas. Só que eu acho que a gente ainda tem um delay entre o ajuste daquelas grandes posições que estavam nos fundos, que foram... Chegou uma hora que os fundos tiveram que vomitar isso no mercado, a taxas muito altas, e esses papéis estão na mão de outros players, que não fundos, né? Porque os fundos de crédito privado, com a chacoalhada, eles perderam um pouco de atrativo. E depois eu acho que volta, quando você começar a voltar a ter uma receptividade maior para esses fundos, você volta a ter captação, e aí eu acho que tem aquele mercado que é o mercado mais, o mais desejável, é ter taxas justas. Porque com isso você permite que as empresas tenham um canal mais barato, os investidores tenham um canal que remunera melhor, ou seja, todo mundo fica feliz. E voltando bem na linha que a gente conversou lá atrás, né, que é onde a gente fica muito confortável eu fico muito confortável com esse mercado novo que eu acho que vai crescer, né, nessa linha. A gente tem que ter preços compatíveis com o risco, para poder ter as pessoas, cada um na sua caixinha boa, no nível de taxa compatível com o risco, não precisa ir todo mundo para a bolsa, né? Aí depois vai todo mundo para a bolsa, toma um susto, volta todo mundo para a poupança, não é? Eu acho que a gente tem aquela coisa que a gente vai
crescendo, né, de forma orgânica o mercado. Bom, ainda nesse assunto, com o dólar, aliás, no câmbio, o dólar está alto por conta da queda dos juros. Como que você enxerga isso? Qual a tendência para o dólar? Bom, eu acho que tem uma coisa que o ministro sempre falou, que ele não se preocupava muito com o nível do dólar, porque ele gostava até de um dólar mais forte e juros mais baixos. É a profecia autorrealizável, e que eu acho que nesses últimos tempos tem voltado à tônica da discussão. Por quê? Em janeiro, muita gente achava que onde o Banco Central atuou em dezembro, ele voltaria a atuar. E ele não atuou. Tá? E aí falam, por quê? Porque eu acho que, nesse caso, o Banco Central deve atuar mais em disfuncionalidade. Então, em dezembro faltou moeda, ele vende. Janeiro não está faltando moeda. Aqui muito mais as expectativas que foram se deteriorando. E, de alguma forma, ao ele não se declarar, de alguma forma o mercado está meio sentido endossado, essa alta. E se você olhar com a linha de tentar ver, de dar uma acelerada, tem aquela velha história de substituição de importação, que eu acho falho, mas assim, aumentou o preço dos produtos lá fora, você vai ter mais competitividade aqui. Eu acho que daí é o mais teórico, isso daí é muito mais, eu acho, meio bizantino. Mas tem um fato que você remunera melhor os exportadores, que são os nossos setores mais dinâmicos, o agrícola e coisa e tal. E tem uma coisa, você vai criando um nível de moeda, um colchão, que ele fica confortável para os investidores estrangeiros que virão. Então, é meio que você dá uma acelerada aqui e que a moeda, com a vinda dos investidores dando certo, ela cai por definição. Então, nesse lado, se você olhar, parece que até o Banco Central está fazendo política econômica e não política monetária nesses juros, né? Então, eu acho nesse sentido. Olhando hoje, não há o que esperar o dólar caindo. Você tem um dólar ainda pressionado por todos esses fatores. Além de de coronavírus, a dúvida total de como vai nos afetar e coisa e tal. Então, hoje eu não vejo o dólar para baixo, não. Acho que já está meio que respondido, mas eu vou perguntar da mesma forma. Como que você qualifica a atuação do Banco Central em relação ao mercado de câmbio? Eu acho que ele está sendo tecnicamente correto. Tecnicamente. O Banco Central deve atuar numa disfunção. Não houve disfunção, tá certo? Não está havendo ataque à moeda, não tem especulação, não está faltando moeda. Por que atuar? E tem um velho discurso, né? O Banco Central não se preocupa com o nível, mas com a volatilidade, mas nesse caso parece até que ele está gostando do nível, né? Então, eu não posso criticar, eu acho que é uma decisão de política deles. Bom, por enquanto a inflação não é motivo de preocupação, mas isso por enquanto, né? Você teme que a inflação suba além do esperado? Eu temo, principalmente pelos níveis que estão sendo projetados. 3, eu acho que isso é totalmente, pelo que a gente tem hoje de indício, não seria por aí. Tá? Vamos ver, o que a gente tem que ver isso, conforme o nível de atividade vai acelerando, de que forma isso pega na cadeia. Né? Porque a inflação segue comportada, mas ver parte de serviço, isso é visível, né? Como está pressionando, pelo menos quem está em São Paulo, quem viaja perto, você vê, os preços estão mais altos. E eu não vejo essa inflação tão ancorada assim, não. Eu acho que é muito mais o pessoal do corta a corta que tá seguindo uma linha. Eu acho que, por enquanto, temos que esperar. Porque se você tiver uma aceleração de PIB, eu acho que bate na veia, não tem como. Pelas nossas previsões lá do pessoal da JPC, que eu não sou economista, né? Então eu pego carona com eles nos modelos, mas os modelos estão convergentes, é engraçado.
para crescimento de 2,20, 2,5 é 4,30 de inflação. Não tem essa história de 3,5 não. Bom, e o começo desse ano foi muito conturbado a nível global, né? Com ameaça de guerra entre Estados Unidos e Irã, coronavírus, momento conturbado na América Latina, enfim. Que conselho você daria para o investidor não dar nenhum passo em falso? Bom, eu acho que, primeiro, assim, antes de você investir, você tem que conhecer aonde você está investindo, né? Não é, eu acho que com esse nível todo de turbulência, que realmente janeiro teve uns 40 dias, né? E era só dias, né, problemáticos. Eu acho que todo investimento ele tem que estar bem embasado, né? Então, se você vai comprar uma empresa, estuda a empresa, o que é, como ela se comporta no nível de risco que a gente está esperando, né? Se tiver um problema cambial e tal, de repente vale uma exportadora, não sei. Então você tem que definir o seu escopo e também que risco. Você fala assim, ó, se tiver uma carteira de 50% do meu patrimônio, tomar um para trás de 30%, eu aguento isso? Consigo continuar esperando recuperar ou não? Né? Então, é o caso para quem está entrando no mercado hoje, montar uma posição grande, eu acho que de jeito nenhum. O cara que fizer isso, a chance dele ser um daqueles caras que saem desacorçoado depois é imensa, né? Porque não é a hora de surfar o bull market era lá, foi 10, 11, 12. Agora a gente está com o mercado já maduro, muita coisa está cara, ainda tem empresas boas, ainda tem. Eu não acho que vai despencar, né? Agora já tem os profetas que acham que vai para 90. Calma. O problema é isso, né? Você tem uma necessidade de mudar as previsões muito rapidamente. Eu acho que por isso o teu cenário ele tem que ser muito, muito forte para você. Que afinal o dinheiro é seu, quem ganha e quem perde é você. Então, se você for mudar a cada notícia, você está no lugar errado. Que é uma coisa que até a JPC critica, assim, você monta o teu cenário para o Copom. Aí o cara muda toda semana, bum, inflação. Mas como? Que diabo de modelo que você tem que você muda tanto, sendo que você não teve informações que impactasse essa expectativa, né? Então, uma coisa você tem que separar barulho, né, de ruído, né? Então, quando for barulho, ruído vai ter... Sabe, vai acabar o mundo, né? Você lembrou o Irã, vai ter um horror. E sem contar o que aparece especialista, o cara que nem sabe onde fica o Líbano, ele sabia que o Irã, o Ayatollah, o primo do Ayatollah, agora do coronavírus, nossa senhora, o que tem de químico, bioquímico, os caras já sabem tudo. Então, primeira coisa, leia, mas leia menos, né? Não precisa ficar tão aflito, né? E sempre assim, uma coisa... cautela, não mata ninguém. Você ser cauteloso, e é uma coisa que eu posso falar, eu tenho 40 anos de mercado. O mercado tem todo dia. Bom, Sérgio, acho que é consenso que a gente está vivendo um momento único para a economia do país, né? Você já viu isso acontecer alguma vez? A gente esteve próximo, sim. No caso do fim do primeiro governo FHC, eu acho que a gente tinha... porque o mundo conspirava. Hoje a gente tem uma coisa que assim, o país está conseguindo quebrar algumas correntes que estavam jogando para trás. Então nesse ponto é muito bom. E também esse negócio de olhar para trás, né, lá atrás de repente, né, já foi. Mas a situação, o que eu sinto em relação a essa outra que me chama a atenção é que naquela época o mundo conspirava conosco. E hoje o mundo conspira contra, eventualmente, né? Então é só isso. Mas eu tô confiante, sigo. Tem que ser, né? Para a gente estar nesse país, para continuar aqui, tem que ser. Mas o que pode dar errado nisso tudo? É o que eu falei, né, no começo, né? Brasília é o grande problema, né? O que a gente vai ter vindo de lá? Porque a gente precisa deles, né? A gente precisa ter essas sinalizações, a gente precisa do marco regulatório do saneamento. É aí que eu acho que é onde a gente pode ter o maior movimento de grana do mundo. Todos os gringos estão, eu tive conversando agora no final do ano,
com os caras dos bancos gringos, os caras, saneamento é a menina dos olhos, se tiver um marco regulatório bem, mas vem muita grana, muito. Mas não é, sabe, é grana de verdade. Então os caras falam, oh, então Sabesp, não é Sabesp, é o tudo. É todo o arcabouço de saneamento público que você tem, né? Você tem um país que ele é indigno, que 50% das pessoas não tem água. Porque tem mais isso, além de ser uma oportunidade de negócio, é uma coisa de com brasileiro, né? É iníquo como as pessoas vivem sem água, sem esgoto, sabe? Isso, e sem contar que isso ainda é foco de doença, é tudo. Né? Aquilo para o país, essa mudança de saneamento, ela vai marcar um salto de população, de qualidade de vida para um povo. Né? Então eu acho que tem as coisas indo assim, não precisa se querer, né, tudo o melhor de todos. A gente teve uma reforma da Previdência, Demi Bocquet, se tiver uma da tributária Demi Bocquet, se for indo, e tiver um bom marco regulatório, a gente tiver no fim do ano esse país voando. A tua aposta é no saneamento, então, nesse momento? Não, eu acho que não é aposta. Eu acho que esse mostra um dos, né? Mas eu acho que especificamente, se a gente tiver um marco bom, isso vai ser um diferencial para o país monstruoso. Agora, tem um monte de coisa de energia, transmissão, sabe? E se você tiver a economia de novo rodando, a grana vem. É que o gringo gosta de regra definida, né? E estruturas funcionando. Para finalizar, quais conselhos você daria a um jovem trader que está começando agora na renda fixa? Eu acho que o cara que tiver em renda fixa hoje, ele está entrando num momento muito especial do mercado. Eu acho que é justamente a coisa de você entender, não é aquela história, pô, vem aqui a debênture da Xiririca da Serra, incorporada por 120. Não, vai lá, conheça a empresa. Porque assim, o cara vai falar de uma ação, o analista perde 3 dias, o cara vai falar na debênture, o cara perde 2 minutos lendo o edital e vai embora. Então, conheça a empresa. No caso da debênture, é mais perigoso do que a ação. Porque a ação, você deu alguma coisa, você tem porta de saída lá, a debênture não, é 0 ou 1, é binário. Então, o cara que fizer um trabalho bom, ele vai conseguir entrar nessa lacuna que ficou entre os rentistas e os bursáteis, tem um grande mercado ali. Então, eu acho que é uma coisa que é mudar a forma que é vendido. Né? Hoje é muito vendido como se fosse bacalhau, né? Não é. Você tem que vender como se fosse um produto diferenciado, como tal. E como são, né? E aí, então eu acho que é um bom mercado. Perfeito. Muito obrigada pela nossa conversa. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado também e até o próximo TC Gestor.